Olá, amigos da Rede Eco TV. Eu sou Marisa Tamaoka, trazendo o Made Japan para vocês. Made Japan é um pedacinho do Brasil e do Japão, assim como eu. Made Japan aborda assuntos diferentes, alegres, divertidos, interessantes e também, às vezes, sérios. E hoje estaremos tratando de um assunto muito sério, mas que é inevitável para todo mundo. É a velhice. Velhice, cuidados especiais com idosos. Iremos estar com Jonatas Brando, que é proprietário da CGD, Cuidados Geriátricos Domiciliares. Vocês vão gostar de saber porque, enfim, a velhice é inevitável. Eu sempre digo, é melhor a gente envelhecer cuidando aos poucos do que morrer jovem e bonito, né? Não saia daí que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema que é a velhice. Fique aí. Quem é mãe sabe como o leite materno é importante para o bebê e para a saúde dele. Só que alguns bebês não podem ser amamentados pela própria mãe. Mas você pode ajudar doando leite materno. Faça como eu, seja uma doadora. Para você é leite, para a criança é vida. Doe leite, a vida agradece. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. A doação de leite materno é incentivada e apoiada pelo SUS. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Estamos voltando com o Made Japan com o cara, um rapaz novo, empreendedor, ambicioso e que está tratando de um assunto muito sério, Jonatas Brando. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Marisa, você? É com muita satisfação que eu te trago aqui, porque o rapaz tem muito para contar. Vamos falar quem é Jonatas Brando. Bem, Jonatas Brando é descendente de Mauá, tem 27 anos. Começou na área como garçom, trabalhando na situação de garçom. Fora isso, já fez outras coisas, como trabalhar de servente pedreiro, e teve a ideia de fazer enfermagem. Comecei como auxiliar de enfermagem, fiz o técnico de enfermagem e tive a ideia de abrir a empresa CGD. CGD. O que é CGD? CGD, Cuidados Geriátricos Domiciliares. Nossa. Como um rapaz de 27 anos, a empresa é nova ainda, né, Sim. Jonatas? Teve essa ideia de abordar um tema que é a velhice, porque o que eu sei, quando eu tinha 20 anos, 30 anos, acho que até os 40 anos eu me achava meio imortal. Hoje eu já tenho essa consciência que a vida está passando, porque agora eu sei que eu não vou ter mais o dobro da minha idade. Quando você tem 27 anos, você vai falar, 54 anos, que é o seu dobro, tudo bem, vou promover, 30 anos, 60. Então, assim, você é muito jovem para pensar nessa coisa filosófica e você conseguiu isso daí, né? Então, tudo começou nessa ideia, foi na parte quando eu acabei de me formar, então eu fiz o meu primeiro trabalho como home care, que é como cuidador. Então, vendo a dificuldade, a necessidade da pessoa, então acabei me especializando mais para isso.
por eu ser jovem, ser novo, essas coisas e ver a diferença. Amanhã pode ser meu pai, a minha mãe, né? Então me especializei totalmente nisso porque eu vejo a necessidade dos idosos hoje, das pessoas necessidades com problemas especiais. E uma coisa que é comprovada, o Brasil, como o restante do mundo, ele está envelhecendo, né? Exatamente. Graças a Deus, o quê? Estão sendo descobertos novos medicamentos, o avanço na medicina e com isso a vida está aumentando, né? É verdade. Graças aos estudos, tudo, hoje a gente consegue ver que o Brasil é um dos países que tem mais idosos, né? Então, com o decorrer disso, a saúde vem trabalhando em cima disso. O que acontece? Provavelmente, a partir daqui 10, 15 anos, a população brasileira, a maioria vai ser idosos. A maioria dela, metade da população brasileira vão ser idosos. E com isso o quê? Antigamente, eu lembro assim, quando eu era pequenininho, se tinha algum idoso, sempre tinha o quê? A sobrinha, a filha, que ia cuidar, né? Que estava em casa, cuidava. E é uma coisa até meio sublime, você tem que se doar tudo, né? Só que com tempos modernos, o que aconteceu, Jonathan? A maioria trabalha, né? Exatamente. Tem a sua vida própria. E o idoso não pode ser considerado, às vezes, um peso, né? Porque ele trabalhou, contribuiu com muita coisa na vida. E aí que vem esse daí, o cuidador, não é? Por que entra o cuidador? Hoje o cuidador é mais para tirar aquele sufoco, vamos por assim, não seria a palavra certa, mas um pouco do peso entre a família. Por quê? As pessoas, a maioria, têm os seus afazeres, têm os seus trabalhos, têm as suas coisas para fazer. Então não pode se dedicar totalmente 24 horas àquela pessoa que está debilitada. O que acontece? Antigamente, as pessoas não tinham a situação financeira adequada. Então, tinha que utilizar o que tinha, como o irmão, ou filho, ou até mesmo o vizinho. Ou então a solteirona da família, Exatamente. Né? Mas hoje não. Hoje o Brasil tem evoluído bastante. E com essa evolução, muitos hoje têm condições de ter um cuidador dentro de casa, um profissional realmente da área da saúde, né? E deixar os parentes mais tranquilos, porque sabendo que o seu familiar já está sendo bem cuidado. E muito melhor cuidado, às vezes, do que o próprio, né? Porque o cuidador... Conta, a maioria dos seus cuidadores, o quê? Tem um curso para... Então, hoje em dia, pela lei, tem que ter o certificado. Todo cuidador tem que ser certificado ou acima de 3 anos na área. Esteja cuidado e mostrado que tem um bom empenho. A maioria dos meus tem ou certificado ou acima de 3 anos. Os auxiliares de enfermagem têm o Corém, os técnicos também, ou são estudantes de enfermagem. Por quê? Porque nisso, tanto é pela lei e segundo, eles sabem o que fazer. Não chega dentro do lar da pessoa sem saber o que fazer, sabe exatamente qual é o procedimento. Então você vê, com certeza um cuidador tem muito mais experiência, muito mais, né, até conhecimento de medicina, né, Jonatas? Muito, muito mais. Porque assim, o cuidador, ele aprende que é o primeiro passo a dar amor. Eu acho que o primeiro passo é o carinho. Além de tudo, é o carinho. Então, tudo isso influencia. Então, o cuidador, ele já está treinado, estudado e pronto para exercer a sua função. Bem, estamos falando de home care, mas o que é home care? Que a maioria, estamos falando assim com desenvoltura, home care, mas a maioria do pessoal não sabe o que é o home care. O que é o home care em si? Home care em si significa cuidados no lar, né? Home e care e cuidados. Então, isso que significa home care, que seria um cuidado dentro do lar, para você não precisar, um exemplo, internar a pessoa numa casa de repouso, ou numa hotelaria, algo desse tipo. Então, ele tem o serviço domiciliar. Um cuidador totalmente preparado para cuidar da pessoa dentro do seu próprio lar. E, na realidade, home care, acho que até afasta um pouco o fantasma que assola a cabeça dos idosos, né? Eu estou procurando não pensar nisso daí, mas é duro, assim, aquela figura, assim, o idoso jogado lá no asilo. E, na realidade, às vezes não é nem isso, né? É falta, não tem condição, a família coloca no asilo ou coloca numa casa de repouso. Mas grande parte tem, assim, até um desespero, né, de ir para o asilo, né? É porque o que acontece, o que se passa na cabeça do idoso quando vai para o asilo é que ele foi abandonado. É o abandono, né? Exatamente. O abandono, né? É que ele foi abandonado. Então você se imagina, você conviveu dentro de um lar, 50, 60 anos.
E aí você chega a uma certa etapa da sua vida, você vai parar dentro de uma casa de repouso ou um asilo. Então, automaticamente, no pensamento desse idoso, que ele foi abandonado pela família. Ah, me largaram aqui porque... Que não vai ter o convívio do café da manhã, Exatamente. do almoço. Ou então até aquele que fica em cima da cama, o netinho vai chegar, vai olhar. Fica aquela proximidade, é mais fácil, né, Jonatas? Quando o paciente, o idoso, está na casa, é bem mais fácil pela atenção que ele tem. Pelos filhos, que nem você mesmo sugeriu, o neto ou a neta, o que for. Então, assim, ele tem a proximidade da família. Fica o facilitador para os próprios familiares, fica mais fácil, né, do que aquela visita marcada, né? Fica mais fácil porque, assim, até pela recuperação, porque às vezes o paciente sofreu um trauma apenas, entendeu? Teve um AVC ou sofreu alguma queda, alguma coisa desse tipo, e com isso, estando dentro do lar, tendo ali o cuidador, tendo a família perto, até a habilitação dele para se recuperar é bem melhor, tendo a família ali. Com certeza, eu acho que é até comprovado que a recuperação dele é bem melhor do que se estivesse no hospital ou no asilo ou numa casa de repouso, né? Sim, por mais que as pessoas falem que não, o primeiro passo é o amor, não adianta. Então, assim, a partir do momento que a família está perto, tem aquele carinho, tem aquela atenção familiar, realmente a recuperação é 100%. Você sabe que é até engraçado, até vou fazer um comentário à parte, que a Essali, minha grande amiga, Claudinha, tem uma turminha, a turminha toda. Volta e meia a gente já começa a se preocupar. O que nós iremos fazer? Dadá também. Quando a gente ficar velhinho, já sabemos. Vamos que numa casa todo mundo junto, ficarmos tudo junto, contratar uma enfermeira, contratar um cuidador e ficar tudo junto lá, uma televisão para cada um. Porque esse fantasma de você ficar sozinho ou abandonado num asilo ronda mesmo a cabeça da gente, né? Ronda. Infelizmente passa muito isso na cabeça do ser humano, porque é aquela coisa. Com o decorrer do tempo, vai chegar na idade, não adianta. Vai chegando. Eu torno a dizer, melhor a gente envelhecer, se cuidando do que morrer jovem e bonito, né? Com certeza. Né, Made Japan volta daqui a pouco com o Jonathan falando sobre esse tema tão complexo que é a home care, sobre velhice, sobre cuidador, mas que é inevitável e é muito importante para a gente. Não saia daí. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Jonatas, como você faz a seleção dos cuidadores para atender a sua empresa? Então, primeiramente, a gente tenta se conveniar algumas escolas de enfermagem. Para quê? Para que com isso os recém-formados acabam vindo trabalhar diretamente com a gente. Porque eles vêm sem experiência, mas vêm com a vontade de aprender. Né? A seleção é feita através realmente de uma entrevista. Certo. A gente senta, avalia o currículo, né? E pergunta, que é uma coisa que acho que todo profissional deveria perguntar. Como é que você cuidaria no seu familiar? E através dessa resposta, juntamente com o nosso médico, o Dr. Renato Abraão, que é o nosso médico consultor, a gente tira uma análise se essa pessoa está pronta e apta para trabalhar. Que afinal é lidar com um ser humano que está quase que já no final da vida, né? Isso. Precisa ter aquele cuidado especial, né, Jonatas? Aquele carinho, né? O que acontece a gente vai colocar uma pessoa que vai o nome da empresa em jogo, né? E vai também o caráter da pessoa. Às vezes na entrevista a pessoa se mostra muito carinhosa, atenciosa, compreensiva, mas chega na hora, não é exatamente isso. Não então é isso daí, temos né? que ter uma visão, principalmente a gente que contrata, de ver que realmente se o profissional está falando a verdade, se ele está apto, ou se tudo aquilo mesmo é apenas como posso falar? Desculpa. É apenas o quê? Um teatro, né? Exatamente, apenas um teatro. Exatamente. Vamos aproveitar e passa já o contato, o endereço, o telefone da CGD. CGD, telefone 3449-3472 ou 96347-6212. O nosso site é www.cgdcuidados.com.br. Porque, olha, também tem um detalhe. A CGD não cuida só de velhos. A maior parte, como fala, geriátrico, é cuidado ao velho. Mas se acontecer um problema aqui de um acidente, uma pessoa que precisa, vocês fazem isso também, né? Sim, a gente cuida de pessoas com necessidades especiais, a gente chama. Uma pessoa que teve síndrome de Down, ou uma pessoa que sofreu apenas uma queda, que precisa de um pouco temporário, né, de um cuidador temporário. Uma esclerose múltipla, Exato, né? Isso mesmo. Então, assim, não significa que seja só velhos geriátricos, né? Mas sim uma pessoa que sofreu qualquer lesão, como posso dizer, qualquer diagnóstico, né, que seja em decorrer que precisa de um cuidador. Você sabe que meu pai teve um derrame, isso já há uns 15 anos atrás. E nós não tínhamos, minha mãe praticamente cuidava, de tanto carregá-lo, ela abriu aqui essa parte, e à noite ela tinha que ficar na área lá que a gente fala, esperando passar algum rapaz forte para carregar. Então foi muito triste, talvez se tivesse ao alcance um cuidador naquela época, que já faz muito tempo, teria sido menos, né? Mas enfim, Jonas está aí, enxergou esse veio aí, né? Me conta, Jonas, como é o dia a dia, a rotina de um cuidador? Porque acho que a maioria, às vezes, confunde, né, cuidador com empregado doméstico. Me conta, como é a rotina dele, como ele vai agir na casa Então, o cuidador, ele está lá, a palavra já fala, para cuidar. Cuidar não quer dizer que ele tem que lavar uma louça ou lavar a roupa, como já aconteceu em nossos casos. O cuidador, ele está ali para quê? Para estar atento ao paciente. O paciente, ele precisa do quê? Tomar um banho. Às vezes o paciente é acamado, ele precisa de um banho de leito, que a gente chama. Então tem que dar um banho de leito, né? Às vezes o paciente precisa tomar um banho no banheiro, ele põe na cadeira de roda. Então cuidados. Às vezes os clientes confundem algumas Cuidar coisas. O horário dos remédios, alimentação, né? Pressão. Às vezes o paciente é hipertenso, às vezes o paciente é diabético. Esse é o controle do cuidador. Por quê? Porque no final do dia, ele mostrar para a família como foi o dia do paciente, né? E às vezes, que nem eu estava falando, confundem por quê? Porque às vezes pedem para o cuidador lavar a roupa, passar pano no chão, e não é esse o serviço do cuidador. O cuidador está ali para cuidar do paciente, 24 horas, né? Totalmente paciente. E você sabe que o fato de ser cuidador, o cuidador da casa, ele é muito estressado, ele como mesmo, vem muita carga, tem que dividir isso, né? Porque eu cuidando como vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, lá tem o quê? A maioria é carente. E o cuidador de lá, obrigatoriamente, é um membro da família.
Então é a pessoa que está mais, sabe, estressada, acabada. Então, assim, um cuidador que você pode contratar, vem resolver muito isso, né? É que nem assim, Marise, imagine você conciliando, lavar, passar, trabalhar e ainda cuidar. E cuidar de filho e de marido também, né? Então você pensa, você acumula tudo numa pessoa só, né? Isso não é viável. Provavelmente essa pessoa que acumulou todo esse problema vai precisar de um cuidador futuramente também. Bem, a família brasileira mudou e parece estar melhorando financeiramente. E também abriu uma vertente para trabalho, né? O cuidador é o quê? É um segmento para empregos, né? E com isso, a família está podendo dar esse apoio, né, Jonathan? É impossível você arrumar É muito oneroso? Não, não é. O pessoal se assusta muito, às vezes, com os valores, com essas coisas todas, mas hoje o brasileiro consegue ter um cuidador. Consegue, porque assim, tudo é negócio, tudo é negociado, tudo tem uma certa... Às vezes você não precisa ter um cuidador 24 horas ali. Entendeu? Às vezes o valor sai muito alto, a pessoa se preocupa e fala, nossa, mas é 24 horas. Vamos casar, vamos fazer um dia sim, um dia não. Vamos fazer só de dia, vamos fazer um dia e uma noite. Então, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, o home care, né, é uma fortuna. Mas é uma fortuna porque você tem que colocar também no papel. São todos os dias, 12 horas por dia. A pessoa ali dentro, aí você coloca isso no papel. Vamos tratar de conciliar. Você que trata isso pessoalmente? Exatamente. Eu vou até a casa da pessoa, faço a visita. E consegue ver a visão global da família, do ambiente familiar, né? É porque quando eu faço a visita, automaticamente eu sei que cuidador eu vou colocar ali. Porque eu já fiz entrevista com eles. Então eu chego ali, eu vejo o ambiente da casa, eu vejo os familiares como são, eu vejo como é o paciente, para quando eu passar para o cuidador não chegar lá perdido, já sabe o que fazer. Além desse serviço domiciliar, tem também acompanhamento para viagem, para ir para o hospital? Então, essa é a diferença da CGD. Nos outros home care é apenas domiciliares. No nosso, a gente faz acompanhamento para viagens. Às vezes um parente foi internado e a pessoa não pode estar todo o tempo lá. A gente põe um cuidador lá. Às vezes a família quer viajar com o idoso para um lugar, conhecer. A gente encaminha o cuidador para esse lugar juntamente com a família. Nossa, que legal, né? Bom saber disso daí. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já vê uma luz para certos problemas e até para si próprio, né? Falei, não vou ficar jogado aí não, né? Exatamente. Jonathan, você é tão jovem, com 27 anos, você já tem um menino de 7... Aliás, em tudo você é precoce, né? Pelo jeito. Pouquinho. Conta da sua vida, você tem o quê? Conta da sua família, dá um alô assim para eles, então, que é uma família especial. E essa sua atuação do Rotary? Mas primeiro fale da sua família. Primeiramente, quero mandar um beijo para minha esposa Tamires, meus 2 filhos, Paulo Henrique e Isabela. E assim, graças a Deus, eu tenho um filho de 7 anos e tenho uma filha de 3 anos. Abençoado por Deus. São a minha luz, é por eles que eu batalho, que eu luto, né? E tenho minha esposa ao meu lado que tem me ajudado muito, tanto é aquela que cuida da parte da finanças, essas coisas. Então, assim, realmente eu tenho uma família estruturada, uma família bem, que eu posso falar assim, estou em paz, né? Meus pais, graças a Deus, também me dão um pouco de apoio, meu pai e minha mãe. Então, eu tenho uma família, assim, que me apoia em todos os sentidos, nessa parte. Na parte da CGD, foi um sonho mais meu, né? E que minha esposa no começo até brincou, falou, amor, isso é meio problema, porque a gente é jovem, não tem como investir, mas tem um velho ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Então ele escreveu a minha história e tá dando certo. E como diz o Cazuza, quem tem um sonho não dança, né? E você tá aí com a CGD, com tudo, né? E o Jonathan, ele é tão ousado, intrépido, que ele ouvia falar do Rotary Club, né, o Jonatas? Então, eu conheci o Rotary porque assim, eu fui garçom de um certo buffet e lá tinha as reuniões dos Rotarys. E você via aquele pessoal tudo, né, articulando, todas as reuniões semanais, né? E eu queria saber, eu tinha muita curiosidade, falei, eu vou descobrir o que é um Rotary. E eu fui tão ousado que eu peguei e mandei um e-mail pro governador. Pro governador? Você não foi falar com os anjos, você já foi direto para Deus, né? Aí eu mandei um e-mail pro governador
E o governador me respondeu uma semana depois, até achei que não ia dar certo. Eu contei um pouco da minha história para ele durante o e-mail. E aí recebi o telefonema do Daniel Manuel, que é o Dadá. O nosso amigo Dadá, né? Que hoje é meu padrinho e meu presidente no Rotary. Então, e eu tenho a grata satisfação de... eu já ingressei no Rotary 8 de abril, me afastei um pouco, até por motivo de proximidade, né? Que eu sou de Mauá. Eu acabei voltando novamente no Rotary Barão de Mauá. E nós estamos aqui juntos, né? Eu e o Jonathan é o quê? É praticamente o mascotinho de lá, né? Não é? Eu sou o mais jovem, né? O mais jovem, porque tem a turma que sempre está junto com a gente, que é o Rotarate, mas já é o outro, né? O outro lado. E o Jonathan está no Rotary. É uma gracinha, né? Então vamos novamente passar os seus contatos para o telespectador. Vamos lá. O telefone é 3449-3472 ou 96347-6212 ou encontre a gente pelo site www.cgdcuidados.com.br. Eu agradeço a sua presença, Jonathan. Eu que agradeço, Marisa. A CGD é nosso novo apoiador, né, cultural, e desejo sucesso e eu tenho certeza absoluta que você vai subir muito, tá? Mês de Japão despede de todo mundo, tá? Um beijo para todos. Tchau.